Thelma, eu queria que você começasse falando a respeito do tabagismo. Como é que o cigarro, hoje, que é um problema de saúde pública muito sério no mundo, especialmente no nosso país, foi introduzido na sociedade? Qual que é a história do tabagismo? Você pode falar um pouquinho para a gente? Então, assim, o tabaco ele já era consumido nas Américas pelos índios desde que se conhece história. Ele vem da folha de alcatrão. Essa folha de alcatrão ela é ressecada, ela é seca ao sol, enfim, e os índios já mascavam. Quando o Colombo chegou nas Américas, que ele teve primeiro contato, isso foi levado para a Europa. Então, ele foi levado para a Europa na forma de rapé, que ele é a folha do alcatrão desidratada, picada em pedaços mínimos e as pessoas cheiravam o rapé. Então isso, né, se você vê você vê até em filme, assim, você vê filme da Maria Antonieta cheirando rapé, né? Uma coisa cheirando, né? Cheirando rapé, e era cheirado mesmo, né? Era inalado mesmo. E aí, assim, ele virou cigarro mesmo em 1880, 1900, foi quando começou a ter cigarro. E aí começou a indústria do tabaco. E aí, por que isso virou uma indústria? Porque a nicotina gera dependência. E por que ela gera dependência? Porque a hora que a pessoa inala, principalmente a nicotina, assim, o cigarro mesmo tem 4.595, enfim, substâncias, mas a maior parte do prazer é ligada à nicotina. Ou seja, a nicotina vicia porque dá prazer. Exato. O mecanismo de prazer é muito parecido do que de qualquer outra droga. Então, assim, ela se liga no receptor lá no cérebro, que reduz a ansiedade, reduz o estresse, dá uma sensação de prazer, melhora a angústia, e aí isso demora 20 a 30 minutos e aí o seu metabolismo consegue eliminar essa nicotina. E aí o que acontece? Aí começa a eliminar, cai o nível no sangue, aí começa a dar angústia de novo, a pessoa começa a ficar ansiosa, o que ela faz? Fuma de novo. Então, assim, esse ciclo, né, de angústia, prazer, compensação, isso vai rodando ao longo do tempo e a pessoa vai desenvolvendo tolerância à nicotina. Então, cada vez mais ela precisa de uma quantidade maior de nicotina para manter o ciclo. Então, por isso que as pessoas fumam 2 maços, elas começam fumando pouquinho, e aí eu tenho paciente fumando 2, 3, assim, 3 maços por dia, eu falo, gente, não acende come, um cigarro no outro, acende né? um cigarro no outro, né, assim, eu já tive pessoas, mas aí é praticamente uma compulsão, né, que chegaram a fumar 5 maços por dia. Então, assim, a indústria do tabaco, ela se baseou nessa geração de prazer da nicotina e percebeu que aquilo era uma coisa fantástica, que ia gerar muito lucro, e é o que acontece até hoje, né? Então, só que o que aconteceu ao longo, assim, no final da década de 80, começo da década de 90, começaram a perceber, na realidade, assim, que causava câncer de pulmão, assim, aumentou muito a incidência de câncer de pulmão a partir do uso de cigarro. Não só de pulmão, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de bexiga, que as pessoas esquecem que o câncer de bexiga é associado ao cigarro. Aí não é a nicotina, são as outras coisas que estão presentes no cigarro e que são filtradas pelo rim e ficam na bexiga. Isso aumenta o risco de câncer de bexiga. E aí foi quando começaram as campanhas. Se a gente pegar lá na década de 40, 50, era glamouroso fumar. Tinha muita propaganda tinha filme, a mocinha sempre gostava do cowboy que fumava. Então, assim, era sempre associado a coisas boas. Aliás, nós somos dessa geração, né, Thelma? A gente viu muito isso, né? Quer dizer, além de dar prazer, o marketing, ele relacionava o cigarro a uma certa sensação, né, Edson? Nós somos dessa época, né? De poder, de status, né? Aquelas imagens de cinema onde você via as fotografias onde você via o vapor do cigarro, né? Isso era... Eu tenho essa sensação. Eu nunca fumei, nasci e criei dentro da igreja, mas, era legal ver, né? Muitas músicas eram lançadas. Assim,
fazia parte da cultura, era legal fumar, né? Você não fumar, você era falar, mas você não fuma. Assim, os nossos pais, assim, meu pai fumava a vida inteira, assim. Então, tipo, era legal fumar, tinha a pressão da sociedade para fumar. Então, assim, tinham os núcleos dos amigos que todo mundo fumava. Então, assim, tinha isso, quantas corridas de Fórmula 1, quantas eram patrocinadas por empresas de cigarro. Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, Marlboro. Vocês lembram as propagandas da Marlboro dos paragliders, que era aquele negócio os esportes radicais. Assim, era tudo associado porque era bacana fumar. Né? Além de prazeroso. Além de prazeroso, era bacana fazer parte desse ciclo de pessoas que fumavam e que se divertiam. Então, assim, tinha uma pressão da sociedade. Eu era criança, adorava a Fórmula 1 e desde criança o marketing já bombardeava uma criança que gostava de Fórmula 1, assim como futebol, etc., com marcas de cigarro. Ou seja, desde criança, nós já recebíamos a informação de que, assim que crescesse, tinha que fumar. Aliás, salvo engano, acho que todos os carros que o Senna correu era Philip Morris, né? Na Lotus e Marlboro na McLaren, né? Faziam... eu lembro, cigarro, assim, eu sou péssima, mas assim, eu lembro de um carro preto do... Philip Morris. Era um carro preto Foi o primeiro grande prêmio que ele ganhou. Não, assim, eu lembro disso e eu lembro que aquilo era uma marca de cigarro, assim, né? Então... Isso fica muito marcado. Fica muito marcado. Eu lembro do barulho que meu pai ficava escutando a Fórmula 1, você chegava lá e tinha, e não era só o Ayrton Senna, quantas marcas de cigarro patrocinavam, entendeu? Então, assim, a gente é uma geração... Os nossos pais foram influenciados de uma forma diferente, de cinema, essas coisas. A gente foi muito influenciado com marketing, um visual muito intenso, né? De televisão, né? E aí, assim, os malefícios começaram a ser mais identificados e associados se a gente for pensar na década de 80. Né? Assim, depois de muitos anos de consumo, né? 100 anos de consumo. Você acha que a indústria ela pressionou a ciência a tentar desvincular os problemas do cigarro com a saúde? Existiu esse clima? Eu já ouvi falar, não sei. Não sei se você ouviu falar, mas... Assim, se a gente pensar que hoje eu tenho... Hoje o boom é cigarro eletrônico. Se a gente pensar que eu tenho estudo patrocinado pelas empresas de cigarro eletrônico para mostrar que não faz mal, acredito totalmente que poderia isso pode ter acontecido. Né? Muito provavelmente isso aconteceu. Importante, eu acho que é importante a gente frisar aqui, né? Porque muitas vezes a gente pega um fumante e taxa esse fumante. Esse cara fuma porque é sem vergonha, e não é exatamente isso. Não. Existem os momentos de prazer. Sim. Agora, assim, a nicotina, de 10 pessoas que fumam, 8 ficam viciadas. É 80%. Se a gente pensar, o que é acima é heroína, crack, cocaína é 9, cigarro nicotina é 8. Quer dizer, o cigarro está encostado com a cocaína, então. Sim, como causador de dependência, sim. Nossa. Bebida 6, né? Então, assim, ele é extremamente viciante. Viciante. Extremamente viciante. Tá.